pensando em alguém. Reflita primeiro em você mesmo. Quando iremos amadurecer, encarar a vida com maior sensatez, romper as infantilidades que nos amarram na mediocridade. O autor desse texto não é melhor do que ninguém, não está isento de cometer esses erros. Muito pelo contrário, o que se propõe é uma reflexão, uma imersão interna sobre atitudes e convicções. A tentativa de superar as amarras que não permitem maior sofisticação nos sentimentos e ideias. Qual o sentido de nossas ações? Qual a verdadeira semente estamos deixando? Nossas atitudes correspondem a nossas ideias? Vivemos o que pregamos em nossos discursos? Somos moralistas quando temos a palavra, ditamos as regras a serem seguidas nas redes sociais. Somos os donos da verdade. Acreditamos ter a fórmula mágica para todos os conflitos. Nos sentimos tão especiais, originais e autênticos. Nesse mundo das redes sociais, dos likes, dos views, dos filtros, quem é autêntico? O mundo sempre foi de aparências, mas neste momento todas essas questões estão mais acentuadas. Temos muitas certezas e poucas dúvidas, o que nos mostra como somos touros. Somos pessoas modernas, descoladas, de mente aberta, seres humanos do século XXI, porém, com cada vez mais inseguranças, medos, momentos de angústias, que muitas vezes nem ao menos sabemos explicar. Crises de ansiedade, fobia, pesadelo. Cada vez mais necessitados de terapias, medicamentos, adornos. Convictos de nossa evolução, não admitimos para nós mesmos que estamos cada vez mais traumatizados e mimados. Embora frágeis, desejamos, e em algum momento é de fato necessário, mostrar para o mundo nossa força, aparentar autossuficiência, equilíbrio emocional. Todos almejam a perfeição. Sem admitir simples erros, arrotamos nossa ignorância, prepotência, presunção. Em nenhum momento questionamos nossas velhas e arcaicas convicções, tampouco os motivos que nos levaram a formá-las. Apontamos o dedo para o vizinho, questionamos as suas convicções, mas nunca ao menos refletimos sobre as nossas. Somos os donos da verdade. Se necessário, a vendemos e a compramos. Até os fatos óbvios parecem uma simples circunstância de mercado. Não queremos aprender ou confrontar informações, apenas reforçar nossas velhas ideias, que nos sucumbem juntamente com o nosso ego. A falta de interesse em expandir a visão de mundo, a teimosia, a necessidade de se mostrar inteligente ou mesmo aceitação social. Podemos até ser boas pessoas, porém muito aquém do nosso máximo potencial. Gostamos da mediocridade, das conversas que nos agradam, dos amigos que passam a mão em nossa cabeça. De quem fala o que queremos ouvir, não vale a opinião de terceiros, ao menos da boca destes. Saiam exatamente o que desejamos escutar. Fechamos em nossa bolha, nossa espiral do silêncio. Criamos bloqueios para o povo, para a reflexão, a verdadeira filosofia, a busca para transcender o óbvio. O fundo, no mesmo mundo em que reclamamos, é o que nos conforta. Menosprezamos pessoas ou grupos e valorizamos em exagero outros, sempre buscando uma explicação não necessariamente racional para desmerecer os argumentos que não concordamos e chancelar o que concordamos e queremos acreditar. Encontramos justificativa para todos os erros, falhas e defeitos, ou de quem, por qualquer motivo, queremos defender. Contudo, exageradamente intolerante com os nossos desafetos. Para os meus amigos, tudo; para os meus inimigos, a lei. Essa é a frase que inconscientemente molda nossos pensamentos e nossas atitudes.
Fácil dizer palavras bonitas, emitir opiniões, dar lição de moral. O difícil é fazer uma simples autorreflexão. Queremos que todos se lembrem do nosso aniversário, mas nunca lembramos dessas datas quando se trata de nossos familiares, amigos e demais conhecidos. Minimizamos os detalhes que esquecemos, mas nunca quando se esquecem de nós. Replicamos informações sem certificar minimamente sua veracidade, ou mesmo refletir se o argumento aparentemente lógico tem fundamento. Não percebemos que uma pequena falácia que usamos como um dos pilares da fundamentação pode comprometer toda a ideia. Precisamos demonstrar nossas qualidades para nós mesmos e para as demais pessoas. Exibir onde comemos, viajamos, fizemos. Do filme que assistimos até a cor das roupas íntimas. Tudo precisa ser divulgado. Opiniões seguindo o senso comum, sem o mínimo de esforço para checar a veracidade. Atitudes e palavras como necessidade de aceitação, de pertencimento a um grupo. Como eternos adolescentes que necessitam de sinalização da virtude. Expor ao mundo o nosso ego e que somos boas pessoas, que defendemos causas nobres e que estamos, entre aspas, do lado certo. Aparentamos muitas vezes quando nossas atitudes contrapõem a ideia que transmitimos e propagamos. Somos a personificação da incoerência. Por mais que se pregue a individualidade, o que ocorre é a uniformidade, a padronização de tudo. Seguimos rigorosamente a cartilha que nos é imposta, mesmo vendendo a imagem de pessoas autossuficientes e, acima de tudo, originais. Seguimos os ensinamentos religiosos apenas quando esse é do nosso interesse. Não nos preocupamos em entender todos os ensinamentos, os princípios da igreja ou religião que seguimos. E muitas vezes aprofundamos o conhecimento religioso com pessoas erradas. É mais fácil seguir a distorção do que o princípio original. Buscamos ingredientes que nos interessam no pacote, nunca ele completo. Distorcemos o contexto quando conveniente. Criamos 1 milhão de justificativas para o injustificável, para defender um ponto de vista, uma ideia ou alguém. Quantas vezes realmente há uma análise profunda sobre qualquer situação? Quantas fontes analisamos antes de formar opinião sobre algo ou replicar ideias, contextos e mensagens? Somos os críticos e maiores propagadores das fake news. Quão realmente paramos para ouvir as demais pessoas? Um único livro, nem sempre tão bem lido, sobre um tema, não nos torna peritos no assunto. Um filme, um documentário, uma música, um corte de uma entrevista, um post questionável de uma página qualquer em rede social. Não há debates de possibilidades, direito de resposta, contraponto. A informação que massageia nosso ego é o suficiente para sermos donos da verdade. Muitas vezes, de forma categórica, contundente. Somos os sabichões, sem, na verdade, saber nada. Idolatramos e supervalorizamos opiniões, atitudes e posicionamentos de artistas e demais influenciadores. Projetamos neles aspectos que gostaríamos de ter, bajulamos o que dizem, acreditando ser totalmente verdade ou peritos em qualquer assunto. Não questionamos que estes também são falhos, podem cometer equívocos, se confundir, ter atitudes questionáveis como qualquer ser humano. Não são donos da verdade ou conhecedores profundos de todos os temas, e nem todos são transparentes em suas ações e condutas. Acreditamos cegamente em parentes, amigos, professores, vizinhos, colegas de trabalho. Não refletimos sobre os motivos que os levam a determinadas opiniões, atitudes e posturas. Damos autoridade a grupos de pessoas e desprezamos outras. Sem dúvidas, a formação acadêmica é importante, contudo, há um deslumbre exagerado em algumas pessoas e grupos.
seja pelo grau de instrução, certificados que apresenta, cargos que ocupam ou mesmo número de seguidores. Aplaudimos os argumentos aparentemente bem construídos, sem olhar o outro lado, os diversos pontos de vista. Gostamos de ser iludidos pelo marketing, a imagem perfeita, mas criticamos o mundo de aparências em que nos encontramos. Medimos as pessoas e coletivos pela nossa régua, cada vez mais torta, desgastada e imprecisa, mas não somos inteligentes o bastante para entender esse aspecto. Fazemos mal ao próximo, porém, enchemos a boca para dizer o quão bons somos, o quão somos pessoas de bem, além de criticar assiduamente a maldade do mundo. Olhamos apenas para o nosso próprio umbigo, mas pregamos o altruísmo. Não queremos ser apenas aparentar. Indignados com as injustiças do mundo, porém, somos seletivos nas indignações. Nem tudo é digno de defesa, de um like, de uma manifestação na rede social. Somos o primeiro a levantar a bandeira contra as injustiças. Nos calamos convenientemente quando alguma delas nos beneficia. Baseamos nossas convicções em elementos questionáveis, no que dizem e acreditam nossos pais, professores, mentores ou simplesmente alguém aparentemente inteligente, sensato ou legal. Não questionamos que muito do que acreditam era fruto de seu tempo, do seu contexto, sem contar que também eram imperfeitos, e suas convicções, atitudes e ensinamentos também. Dos progenitores aos artistas, dos professores aos youtubers, dos amigos aos jornalistas, dos contadores aos escritores, dos mais jovens aos mais velhos, todos podem estar completamente enganados no que acreditam, seja por motivos diferentes. Mas quando convém, assim a entendemos. Quando não convém, somos guiados cegamente por eles. Todos estão sujeitos a se calarem, por medo, covardia ou conveniência. Toda opinião tem uma causa, seja nobre ou não. Qualquer pessoa acima de qualquer suspeita está suscetível a más intenções. Um discurso, uma frase, a propagação de uma ideia ou de forma não sincera, visando seus próprios interesses, seu egoísmo ou simplesmente ser aceito. Toda a palavra tendenciosa, contaminada. Nem esse texto está aquém dos defeitos humanos. É preciso entender o contexto, as possibilidades, o interesse que leva a alguém ou qualquer atitude ou fala, ou a não as ter. Muitas vezes acreditamos, tomamos como verdade, compartilhamos palavras e ideias de pessoas questionáveis, com atitudes demagogas, até de mau caratismo. Nos sentimos importantes, sem perceber que chancelamos a hipocrisia, o ridículo, o erro. A vendedora da loja provavelmente dirá que a roupa combinou com você. Um vendedor de um aparelho eletrônico não irá apontar os defeitos dos produtos que vende. Mas nós, nos considerando pessoas espertas, acreditamos neles. Somos envolvidos constantemente. Mergulhamos na cegueira da desinformação. Abraçamos a ilusão. Todos os dias damos um passo para o mais profundo interior da caverna de Platão, não entendendo, acreditando que enxergamos de fora dela. Nunca a humanidade teve disponível tantos recursos. É fato que o acesso à informação, à tecnologia, os avanços científicos desenvolveram. No entanto, a hipocrisia, a mesquinhez, a podridão humana, se não aumentando, no mínimo mantiveram-se estagnadas, mas cada vez em maior evidência. Acusamos nossos adversários de seus maniqueísmos, sem olhar para os nossos próprios maniqueísmos, muitas vezes mais radicais e irracionais do que os que acusamos. É preciso tempo para a análise interior, a introspecção, dialogar internamente, sem pensar nas opiniões alheias, buscar ser uma pessoa melhor. O mundo não está bom e provavelmente está na hora de acordar, de buscar uma melhora efetiva.
não superficial, uma evolução interna, não para alegrar grupos e pessoas, usar o cérebro para raciocinar, se esforçar para quebrar paradigmas, enxergar os fatos com atenção. Olhar para os exemplos e absorver os bons, e não cometer os erros dos ruins. Observar que deu errado no mundo. Observar o que deu errado no mundo. As atitudes que levaram aos desastres e evitá-los. Ouvir as versões dos fatos. As várias versões da história. Não comprar a primeira ideia. Questionar tudo e a todos. Muitas vezes não se corrige os erros por não procurar entender os motivos que levaram os fatos. Por que um relacionamento não deu certo? Ou por que foi convidado para um evento? Os motivos de uma briga, de uma demissão de emprego, do aumento do preço da cesta básica, dos motivos e a forma que levaram um time a perder ou ganhar. É preciso compreender o que está atrás da estampa, do superficial. Estamos preocupados com a sinalização da virtude, em expor nossa imagem de pessoas do bem, deixando de lado nossa própria consciência, nossa capacidade de refletir, o nosso senso crítico, a autocrítica. Somamos para a sociedade hipócrita em que vivemos, donos da verdade, não dando braço a torcer em nossa teimosia, em ideias cheias de vazio, com soluções e explicações para tudo, e muitas vezes conseguindo resolver um simples problema com o vizinho. Somos a sociedade que falhou, mas isso não é inevitável.